Como lidar com o fim? Como lidar quando as coisas acabam? Eu hoje tô gravando pra vocês numa segunda-feira, dia 16 de junho, e ontem, no dia 15 de junho, à noite, eu recebi a notícia de que meu avô fez a passagem, faleceu. E por mais que eu tivesse uma programação de falar sobre outra coisa com vocês, eu não consigo não falar sobre as coisas que estão me atravessando no momento, porque eu acho que seria desonesto comigo e com vocês. Eu não quero, neste espaço de criação aqui do videocast, do podcast ou da newsletter, performar nada. Não me interessa mascarar as coisas que eu sinto para vocês que escolhem me ouvir e me ler, porque eu sinto que vocês que escolhem me ouvir e me ler são pessoas que realmente estão aqui e para quem eu me sinto à vontade de falar sobre as coisas que me atravessam. Então, sejam bem-vindas a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom e hoje eu sou a neta do seu Geraldo, da dona Badia, da dona Maria Fé e do seu Antônio, a filha da Delaine e do José Aquiles, eu, Inara. Quando uma pessoa que a gente ama parte desse mundo, mesmo que a gente esteja esperando por esse momento, no caso do meu avô, era algo esperado. E eu vou ser brutalmente honesta com você, era algo que eu desejava que acontecesse, porque o sofrimento dele estava muito grande. E como eu sou uma pessoa que acredita na espiritualidade e acredita em reencarnação, e eu acredito que a gente não morre, eu acredito que a gente apenas muda de densidade, de ambiente, de dimensão. Eu vou estar vivo. Todas as pessoas que se foram da minha vida estão vivas, em outro lugar. E essa é uma dor muito grande de você saber que, como disse minha mãe, se encerrou essa experiência como ele era aqui. Por mais que a eternidade, ou enfim, né, aconteça, esse livro se fechou. Essa história se encerrou. E essa história fez parte da minha história. Então, quando a gente fecha o livro de alguém, a gente fecha também o livro de quem a gente foi enquanto aquela pessoa existia. Eu não vou ser hipócrita. Eu sempre amei muito meu avô. Meu avô era uma pessoa fantástica, uma pessoa que estava sempre de bom humor, sempre. Eu nunca vi meu avô de mau humor. Mas eu tinha algumas questões ali que eu não gostava muito. Não vou entrar em detalhes porque não vem ao caso, mas tinha algumas coisas que eu olhava de fora e eu falava, puta, isso eu não admiro nessa pessoa. E eu escutei de uma amiga que o verdadeiro amor é esse, é quando a gente vê a pessoa de verdade e continua amando, apesar de. E o meu avô, eu amava. Eu tinha algumas ressalvas quanto ao homem, em alguns pontos, mas eu tinha muito amor pelo meu avô. E era muito dolorido vê-lo ausente, mesmo em vida, sabe? Quando a pessoa tá sofrendo tanto, ela tá se distanciando tanto da vida que ela vai se ausentando. A gente viveu isso com a minha avó também, minha avó teve Alzheimer, no caso, então a pessoa também vai se ausentando, né? E acompanhar essa ausência, chegando aos poucos, é desafiador, né, pra quem ama. E aí quando finda também um pouco de quem a gente era. Eu falei num texto, a morte ela é brutal. Mesmo que você já estivesse com a mesa posta, separado um lugarzinho, e estivesse ali, sabendo que ela tá pra chegar. Mesmo assim, a presença dela é brutal. É algo que revira a gente do avesso. Essa peça, né, que era o meu avô, ela foi retirada. E a gente precisa agora se realocar, nós que estamos aqui, para reencaixar a nossa vida sem este elemento. Uma amiga minha me falou uma coisa que eu falei, nossa, é exatamente isso. Ela falou, é como a Nanda maravilhosa, que eu sempre cito aqui. Ela falou, é como se você acordasse um dia e não existisse mais o sol, não existisse mais o mar. Algo que sempre esteve aqui, sempre esteve aqui. Você sempre, né? Eu posso não ir à praia todos os dias, mas o mar tá ali. Eu o vejo aqui de casa. Eu posso não ir lá molhar os meus pés na água todos os dias, mas ele tá ali. Se um dia eu acordar e toda essa água tiver ido embora, uau! Como será que vai ser a vida sem isso, né? A gente tem que se adaptar. A gente tem que se movimentar, a gente tem que seguir.
Eu realmente acredito que a melhor forma da gente retribuir os nossos ancestrais é vivendo. Se hoje eu tenho uma vida muito melhor que as minhas avós tiveram, e uma vida com mais oportunidades do que a minha mãe teve, o melhor que eu faço por elas é viver isso ao máximo. O melhor que eu faço para retribuir os meus pais pelo afeto, pela educação, por tudo que eles me deram, é viver. É ter uma vida muito bem vivida. Eu não preciso pagar em dinheiro. Eu não preciso retribuir dessa forma. Eu sei que muita gente tem essa sensação de que precisa, que deve os pais, né? Que deve a família, que precisa pagar de alguma forma, como se fosse uma dívida que você contraiu quando você nasceu e aquelas pessoas bancaram a sua existência até um certo ponto. Não é uma dívida. Quando a gente traz uma pessoa ao mundo, a gente já sabe que essa pessoa vai depender da gente por tempo indeterminado. Pode ser até os 18, pode ser até os 30, pode ser a vida inteira, a gente não sabe quem é essa pessoa. E a forma de retribuição de quem é filho não é pagando, não é dando um cheque, falando, ó, tá aqui dando um cheque, né? Nossa, revelei a idade, revelei quando nasci no dando um cheque. Não é retribuindo dessa forma. A melhor forma de retribuir não é material. É com a nossa vida mesmo. Com uma vida bem vivida. Hoje, no dia depois da morte do meu avô, eu tenho trabalho. Eu tive que atender 3 mentorados. Eu tenho que deixar esse podcast gravado. Eu tive que deixar uma newsletter programada, porque eu tô indo amanhã pra Amazônia, no dia 17. Quando você estiver ouvindo esse podcast, eu já fui, já voltei. Pra guiar a vivência de liderança feminina. E tá tudo pronto já. Eu não pude ir pro velório do meu avô. Eu tive que acordar e trabalhar. E meu avô, ele era um cara muito do trabalho. Trabalhou até os 80 e poucos anos, assim. E quando ele parou de trabalhar, foi muito difícil pra ele. Ele não queria de jeito nenhum. O trabalho era a vida dele. E eu falei pra minha mãe: eu não tô aí, eu não vou poder me despedir dele, mas eu vou trabalhar. E eu sei que quase ouço ele falando: é isso aí, fia, tem que trabalhar. Porque era isso que ele falava quando minha mãe ligava de vídeo, quando ele ainda estava lúcido. E ele me via, ele falava, por que que você não tá vindo me ver? Eu falava, vô, tô trabalhando muito. Ele, então tá bom, então tá certo, porque tem que trabalhar mesmo. Quando eu comecei a me relacionar com o Lucas, mas ele é trabalhador? O que que ele faz da vida? Se ele é trabalhador, então tá tudo bem. Então, nesse dia onde meu avô se despede desse mundo, eu passar o dia inteiro trabalhando, eu sinto que é quase uma forma de homenageá-lo. De dizer, vô, eu tô continuando o seu legado. Eu tô trabalhando por mim, pela minha família, por tudo, pela construção de vida que eu quero ter. E não só o legado dele. Quando eu escrevo um texto na minha newsletter, eu falo pra minha avó, vó, eu tô continuando o seu legado, porque a minha avó era uma grande escritora que não teve tantas oportunidades quanto eu de mostrar a sua escrita, apesar dela ter escrito algumas vezes pro jornal, mas ela tinha feito, acho que só até a 4ª série, ela não estudou muito. E mesmo assim, ela tinha uma profundidade absurda nos textos que ela escrevia. E quando eu escrevo toda segunda-feira ali mandando um texto novo pra vocês, eu sinto que eu tô, sabe, dando continuidade ao legado dela. Eu sinto que eu tô dando continuidade ao legado de toda a minha ancestralidade estando aqui, viva e vivendo ao máximo a minha vida. E eu queria muito falar disso com vocês. Eu queria muito deixar essa mensagem, porque não é fácil viver a ausência de uma pessoa, mesmo que aquela pessoa seja idosa e doente, e você estivesse esperando, porque aquela ausência, ela também diz sobre aquela ausência interna que isso te causa. Não é só a ausência de um corpo, de uma matéria, de um avô. É a ausência de uma história, é a ausência de quem você foi com aquela pessoa, é a ausência do que foi construído ali, é a ausência de algo que você tinha, de uma ligação, presença que você tinha. E muitas pessoas têm muita dificuldade de seguir depois da morte, porque a morte arranca, né, delas, da gente. A morte tira, essa é a função dela, o símbolo dela não é a foice, ela vem ceifar, ela vem tirar, ela vem cortar. Desde uma morte física até uma morte simbólica, você pode ter vivido vários lutos na sua vida, pequenas mortes simbólicas da sua própria existência. Você não é a mesma pessoa de lá de trás, então quantas versões suas que já morreram, quantas amizades, quantos relacionamentos, a gente vive pequenas mortes o tempo inteiro,
E a gente vive essas mortes grandiosas, que são as mortes físicas das pessoas, dos bichinhos que a gente ama. E dói pra caralho lidar com a ausência das pessoas. A gente percebe a nossa finitude, a gente relembra da nossa finitude, a gente relembra que as coisas não são pra sempre. Mas eu acho que a gente precisa sempre escolher a vida e entender que por mais que as pessoas vão embora, a gente ficar e fazer da nossa existência quase uma homenagem a essas vidas que nos atravessaram para que nós estivéssemos aqui. Se não fosse a existência do meu avô, eu não estaria aqui. Então, eu preciso continuar a me expressar, a existir e a reivindicar a minha vida para mim. Coincidentemente, nessa segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo, eu tinha programado uma newsletter para ir ao ar que chamava A Vida Perdida. Foi uma enorme coincidência, foi um texto que eu resolvi resgatar e reescrever. Mudei o título para Vida Perdida. E nesse texto eu tô falando justamente que vida que eu não estou vivendo por querer me arrumar demais, por querer me preparar demais, por querer me proteger demais. Que vida é essa que eu tô perdendo por simplesmente não me jogar nela? E foi ao ar hoje, no dia em que eu vivencio a ausência de uma pessoa importante para mim e que me dá essa vontade de viver ainda mais, me dá muito mais vontade de viver, porque eu sou a extensão desta pessoa também. E esse questionamento, que vida que eu não estou vivendo por medo, e não viver por medo é desonrar essas pessoas que vieram antes de mim e que me permitiram estar viva. Ter medo da vida é quase não se importar com tudo que foi feito para que você esteja aqui. E eu não tô falando você para apontar dedos para você, não. Eu tô falando pra gente. Eu me acho corajosa em muitos pontos, mas eu tenho muito medo em outros também. Eu tenho muito medo da vida às vezes. Eu tenho muita, sabe, aquela sensação de deixar tudo ajeitadinho, aquela sensação de querer ter tudo pronto pra poder me arriscar, aquela sensação de que as coisas têm que, sei lá, estar mais preparadas ou que eu tenho que estar mais preparada. Eu nunca deixei isso me parar, verdade seja dita, eu sempre fui com medo mesmo, mas tem outras coisas que eu sinto que não. Tem outras coisas que eu sinto que eu realmente deixo de viver. E não quero. Não quero que nem eu nem você deixemos de viver por achar que não é hora. A hora é só agora, não existe outra. Não existe outro tempo. O tempo é hoje. O tempo é aqui agora. Tem uma palavra em francês, felicidade em francês, é le bonheur. Se a gente for traduzir para o literal em português, seria como a boa hora. E eu sempre gostei muito disso, que felicidade traduzido literalmente, significa boa hora. É agora. A felicidade é agora. A única coisa que existe é agora. E quando a gente vivencia um fim tão próximo da gente, parece que a gente se lembra disso, mas eu não quero que a gente precise passar por essas rupturas para se lembrar. E eu não tô falando só de se esforçar para estar presente, para se manter no momento presente. Não, não, não. É se esforçar para estar lúcida, no sentido de entender que só dá para existir agora. Só dá para existir agora. A vida é um compilado de agoras. Só dá para existir agora. E existir o máximo que você puder no agora é uma forma de homenagear, celebrar e honrar as pessoas que te deram a oportunidade de estar viva, sejam quem for. Mesmo que você não tenha uma boa relação com a sua família, mesmo que você não tenha uma boa relação com seus pais, com a sua origem, eu não vou falar aqui pra você o que você tem que fazer ou não, porque seria muita hipocrisia da minha parte, sendo que eu sempre tive uma relação muito boa com a minha família e com a minha origem. Mas eu, eu vou te dar um conselho, que eu nem sei se é o melhor do mundo, mas mesmo que você não tenha uma boa relação com essas pessoas, ainda assim é por causa delas que você existe. E viver é o maior ato de amor que você pode fazer. Amor por você é o maior ato de coragem que você pode fazer pela sua vida. E é a melhor forma de desatar os nós, caso tenha. Mesmo que a sua existência não tenha sido celebrada
pelas pessoas que te trouxeram pra cá, ainda assim, viver o máximo a sua vida é uma forma de você ser grata por estar nela. E é uma forma de você pegar isso pra você. Essa é sua história, essa é sua vida. Essas pessoas facilitaram você estar aqui. O que você faz disso é problema seu. E que seja uma grande celebração, e que seja. Vai ser difícil pra caceta em muitos pontos, porque a vida é difícil em muitos pontos, ela é dura em muitos pontos, mas ela pode também ser muito linda e muito leve em outros, se a gente se permitir atravessá-la e viver a boa hora. Então, esse episódio ele vai ser mais curto. Eu não tenho muito o que dizer, não tenho muito o que dar, a não ser essa pequena pílula que eu tô entregando aqui, de que as coisas acabam e lidar com o fim é bastante desafiador, mas pode também ser uma grande oportunidade para semear algo ainda mais frutífero do que existia antes. E para te lembrar que a melhor forma de retribuir a sua ancestralidade ou quem te deu a vida é vivê-la ao máximo. Eu vou viver. Eu tô indo amanhã para a Amazônia viver ao máximo. E essa é uma forma de eu homenagear as pessoas que permitiram que eu chegasse nesse mundo matéria. Todas as coisas estarão na descrição desse vídeo. Nós nos vemos na semana que vem.